Viajar à noite sempre teve um certo encanto para mim. As estradas desertas, o silêncio entrecortado apenas pelo barulho dos pneus no asfalto molhado. Éramos 4 amigos, inseparáveis desde a faculdade. Eu estava ao volante, Laura no banco do passageiro e Pedro e Rafael discutindo algo irrelevante no banco de trás. A chuva tinha começado devagar, mas agora se transformava em um dilúvio que deixava tudo ao redor enevoado e assustador. Cara, você tem certeza que esse atalho é seguro? Pedro perguntou, inclinando-se para a frente. É seguro sim. Economizamos quase 1 hora, confia. Minha voz era firme, mas eu mesmo não tinha certeza. A estrada era estreita, sinuosa e sem iluminação. As árvores projetavam sombras fantasmagóricas que dançavam com a luz dos faróis. Foi então que ele apareceu. Uma curva fechada e repentina revelou uma figura que parecia ter surgido do nada. Um motociclista, todo vestido de preto com o capacete refletindo o brilho dos faróis, estava parado no meio da estrada. Eu friei com tudo, o carro deslizou e por um instante o tempo congelou. Achei que o impacto era inevitável, mas de algum modo nós paramos a poucos centímetros dele. Você viu isso? Laura gritou, ofegante. Não respondi. Apenas olhei fixamente para o motociclista. Ele estava lá, imóvel, como se nem tivesse notado o quanto passou perto de morrer. De onde esse cara saiu? Rafael perguntou, ainda segurando o banco com força. Antes que pudéssemos processar o que aconteceu, o motociclista ligou o motor e arrancou. Mas ele não foi embora. Em vez disso, passou a nos seguir, mantendo uma distância desconcertante. Talvez ele esteja irritado por quase termos atropelado ele, sugeriu Laura, mas sua voz tinha um tom de incerteza. Tentei acelerar para deixá-lo para trás, mas ele permaneceu lá, os faróis como 2 olhos ardentes no retrovisor. Comecei a sentir um peso no peito, como se algo estivesse terrivelmente errado. Depois de alguns minutos de perseguição silenciosa, Pedro decidiu que era hora de confrontá-lo. Encosta o carro. Vou falar com esse idiota. Melhor não, respondi, mas ele não me ouviu. Quando parei o carro na beira da estrada, Pedro desceu na chuva torrencial gritando: Ei, qual é o seu problema? O motociclista permaneceu parado, o motor roncando baixo. Pedro se aproximou, batendo no capacete dele com a mão. Foi quando tudo desandou. Com um movimento brusco, o motociclista puxou algo da jaqueta. Um pedaço de metal brilhante que reluziu sob os relâmpagos. Antes que Pedro pudesse reagir, ele caiu no chão segurando o ombro e gritando de dor. Vai! Sai daqui! Agora! Pedro gritou voltando ao carro mancando. Sem pensar, pisei no acelerador. O motociclista não nos seguiu de imediato, mas sabíamos que aquilo ainda não tinha acabado. Ele é maluco. Me cortou com uma faca. Pedro arfava, pressionando o ferimento com a camiseta. O silêncio era interrompido apenas pelo barulho da chuva e pelo gemido baixo de Pedro. Laura tentava estancar o sangue, enquanto Rafael olhava para trás, tentando localizar nosso perseguidor. Aí está ele, disse Rafael, com um tom de terror na voz. Olhei pelo retrovisor. Lá estava ele, mais rápido do que nunca, os faróis cortando a escuridão como lanças. Desta vez, ele não estava apenas nos seguindo. Ele nos atacava. O motociclista colidiu com o carro, jogando-nos para a outra pista. A direção tremia em minhas mãos, e a chuva tornava tudo ainda mais perigoso. A cada investida, sentíamos o carro se desestabilizar mais. Precisamos sair daqui. Vai para algum lugar, qualquer lugar, Laura gritava. Finalmente vi uma entrada para uma estrada de terra. Peguei o desvio, na esperança de que ele não nos seguisse. Mas ele seguiu. O som do motor da moto ecoava no meio da chuva e do barro, como um rugido de alguma criatura doentia. Quando a moto desapareceu de vista, aproveitamos para parar em uma clareira e respirar. O carro estava um caos, e nós também. Pedro gemia, e Rafael tremia de medo. Acham que ele desistiu? Laura perguntou, mas antes que pudéssemos responder, o som da moto reapareceu. Naquela estrada chuvosa, seguimos viagem após uma meia hora, ainda com bastante medo, mas graças a Deus, nada aconteceu. Não sei como alguém pode sentir tanto ódio,
O que sei é que nas estradas, o perigo nos espreita mesmo quando não estamos preparados. A chuva caía com tanta força que parecia querer atravessar o para-brisa. O limpador trabalhava no ritmo mais rápido, mas ainda assim a visibilidade era péssima. Era tarde da noite, e eu dirigia por uma estrada rural que mal conhecia. O GPS insistia em me guiar por aquele caminho desolado, prometendo ser mais rápido, mas tudo o que sentia era uma mistura de ansiedade e arrependimento. Os faróis do meu carro eram minha única companhia, cortando a escuridão como facas cegas, até que não eram mais. Um brilho forte e irritante preencheu meu retrovisor. Droga, murmurei, ajustando o espelho para tentar escapar da luz ofuscante. Atrás de mim, um carro com os faróis altos ligados se aproximava rapidamente. Só o que me faltava. Apertei o volante, tentando ignorar o desconforto. Mas o veículo continuava colado em mim, os faróis como duas punhaladas em minha nuca. Acelerei, tentando me distanciar. O carro respondeu, mas o outro também. Era como se o motorista estivesse determinado a ficar na minha traseira. "Qual é o seu problema?" gritei, mesmo sabendo que ele não poderia ouvir. Meus olhos se alternavam entre a estrada escura e o retrovisor, cada vez mais nervosos. Foi quando ele começou a piscar os faróis. Rápido, intermitente, descontrolado. O jogo de luzes refletia pelo carro inteiro, transformando o interior em um caos de sombras. Era um aviso? Uma brincadeira sórdida? Meu coração tamborilava no peito. Chega disso. Apertei ainda mais o volante, decidida a dar um basta. Avancei por mais alguns minutos até avistar um acostamento razoavelmente seguro. Encostei o carro com um movimento brusco, pisando no freio com mais força do que o necessário. O outro veículo também parou alguns metros atrás. Respirei fundo, tentando reunir coragem. Peguei meu celular do console e saí do carro. A chuva imediatamente me encharcando dos pés à cabeça. "Ei, qual o seu problema?" gritei, aproximando-me alguns passos, mas me detive ao perceber que não havia mais nada ali. O acostamento estava vazio. Nenhum carro, nenhuma luz. Apenas a escuridão impenetrável da noite e o som constante da chuva. Um calafrio percorreu minha espinha. Virei-me para o meu carro, confusa e com a sensação crescente de que algo estava terrivelmente errado. Meus olhos vasculhavam a estrada, tentando encontrar algum sinal de que eu não estava louca. Mas nada, apenas vazio. Entrei de volta no carro, minha mão tremendo enquanto segurava a porta para fechá-la. Respirei fundo e liguei o motor, pronta para sair dali o mais rápido possível. Foi então que o vi, no espelho retrovisor, no banco de trás. Uma silhueta. Congelada, senti o sangue fugir do meu rosto. Eu não conseguia me mover, os olhos fixos naquela forma escura e disforme. Era um homem, com ombros largos e a cabeça baixa, como se estivesse esperando. Ou observando. Não pode ser real, pensei. Mas o reflexo estava ali, inegável. Antes que pudesse reagir, ele se moveu. Lentamente, inclinou-se para a frente e eu pude ouvir sua respiração pesada, quase um grunhido, preenchendo o espaço do carro. Meus instintos finalmente assumiram o controle. Sem olhar para trás, abri a porta e corri para fora. O ar frio e molhado parecia cortar minha pele, mas eu não me importava. Apenas corri. Tropecei no acostamento, escorregando na lama, e olhei para trás. Meu carro estava parado, os faróis iluminando a chuva. E no banco do motorista, agora, estava ele. A figura me encarava, as mãos firmes no volante. Os faróis piscaram 1, 2 vezes, como se zombassem de mim. E então, o carro acelerou, desaparecendo na estrada. Fiquei ali, ajoelhada na lama, sem saber se deveria chorar ou gritar. Até hoje, não sei quem era aquele homem ou como entrou no meu carro. Meu carro roubado nunca foi encontrado pela polícia. Mas uma coisa é certa: não vou esquecer o som dos faróis piscando na chuva e o olhar vazio daquela silhueta no espelho retrovisor. Às vezes, pego-me pensando sozinha sobre o que ele poderia ter feito comigo se não tivesse saído do carro a tempo, se aquele motorista não tivesse me alertado com os faróis altos.
Éramos apenas eu e Amanda, minha noiva, tentando voltar para casa após um longo dia de visitas às nossas famílias no interior. A noite estava densa, o tipo de escuridão que faz você duvidar do alcance dos faróis do carro. A chuva, que já começava a tamborilar no para-brisa, ameaçava se transformar em um dilúvio a qualquer momento. A estrada principal parecia interminável, mas familiar. Eu me sentia seguro nela. Foi então que, ao fazermos uma curva acentuada, avistamos o carro da polícia estacionado no acostamento. Um homem com uma capa de chuva preta acenava com uma lanterna em nossa direção, sinalizando para pararmos. Reduzi a velocidade e encostei o carro ao lado dele. Amanda segurou meu braço, desconfiada. "Você acha que..." Ela sussurrou, mas eu já havia abaixado o vidro. "Boa noite, senhor." Estrada interditada mais à frente devido à queda de uma árvore. "Vocês precisarão pegar um desvio", disse o homem, com uma voz firme, mas educada. Ele apontou para uma estradinha estreita que eu mal conseguia enxergar. Agradeci e segui suas instruções. O GPS recalculou automaticamente, confirmando o novo caminho. Mas algo no tom daquele homem me deixou inquieto. Não sei se foi o brilho da lanterna que ofuscava seu rosto ou o fato de ele não estar usando o uniforme completo. "Alguma coisa está errada, Gabriel. Essa estrada parece... errada", Amanda comentou, ajustando o cinto de segurança. E ela tinha razão. A estrada alternativa era praticamente um trilho. O asfalto estava rachado, com crateras cobertas pela água da chuva. As árvores ao redor pareciam fechar-se sobre nós, criando um túnel natural que bloqueava a luz minguada da lua. Seguimos em silêncio, apenas o barulho dos limpadores de para-brisa e da chuva preenchendo o ar. Depois de quase 20 minutos sem avistar outro carro, uma sensação de isolamento tomou conta de mim. "Vamos voltar", Amanda sugeriu, e eu concordei sem hesitar. Mas quando tentei dar a volta, o GPS indicava que não havia mais caminho de retorno. Desliguei o aparelho confuso e decidi voltar pela estrada mesmo assim. Contudo, depois de dirigir por cerca de 10 minutos, a entrada por onde havíamos vindo simplesmente não estava lá. "Isso é impossível! A curva devia estar aqui!" exclamei, sentindo meu coração acelerar. Amanda olhou para mim pálida. "Você viu o distintivo dele? O homem de antes? Você viu o distintivo?" Minha mente revirava os eventos, mas tudo parecia nebuloso. Ele tinha uma lanterna. Ele tinha autoridade. Mas, distintivo? Uniforme completo? Eu não tinha certeza de nada. A tensão cresceu conforme avançávamos. Era como se a estrada estivesse nos engolindo. Começamos a passar por árvores caídas que não estavam lá antes, obrigando-me a manobrar com cuidado. Em um ponto, Amanda soltou um grito ao avistar algo à margem da estrada. Tem alguém ali", ela apontou. Eu olhei, mas não vi nada. Mesmo assim, o pelo da minha nuca se eriçou. Decidi não parar. "Estamos perdidos", ela disse, a voz embargada. "Não estamos. Vamos encontrar a saída." Mas minhas palavras soaram vazias. Até para mim. Cada quilômetro parecia nos levar mais fundo em um lugar que não pertencia ao mundo real. Foi então que, na beira da estrada, vimos algo que fez meu sangue gelar. O mesmo carro da polícia de antes. Parado. Intacto. Sem sinal do homem. Parei o carro e olhei ao redor, sentindo que algo nos observava. Amanda começou a chorar baixinho. Peguei o celular, mas não havia sinal. "Nós não devíamos ter entrado aqui", ela murmurou. "Vamos sair", eu disse, tentando esconder meu desespero. Coloquei o carro em marcha e acelerei, ignorando os buracos e os galhos na pista. A estrada parecia sem fim, um ciclo interminável de angústia, até que no horizonte vimos luzes. "Finalmente!", exclamei, mas minha esperança morreu quando nos aproximamos. Não eram luzes de casas ou postes. Eram faróis. O carro da polícia. Dessa vez, o homem estava em pé ao lado dele, mas não acenava. Apenas nos observava, a lanterna apagada pendendo em sua mão. Parei o carro, incapaz de seguir em frente ou dar a volta. O homem deu um passo em nossa direção.
e eu percebi que não era um homem comum. Seu rosto parecia errado, como se a pele fosse uma máscara mal ajustada. Amanda gritou, e foi o estímulo que precisei para acelerar o carro. Passamos por ele, mas o olhar vazio nos perseguiu. Na medida em que o carro rugia sobre os buracos e poças d'água, a figura do homem e seu carro de polícia pareciam dissipar-se no espelho retrovisor como se fossem feitos de neblina. Amanda tremia ao meu lado, murmurando orações entrecortadas pelo choro. Meu foco estava em apenas uma coisa: fugir daquela estrada. "Segura firme, Amanda!" gritei, enquanto o farol iluminava mais uma curva cerrada. Para minha surpresa, após tomarmos a virada, um lampejo de postes de luz surgiu ao longe. O que quer que fosse aquela escuridão opressora começou a dar lugar a algo mais familiar. A estrada, que antes era um trilho de pesadelo, de repente parecia alargar-se, e o asfalto renovado surgia sob os pneus do carro. As árvores, antes cerradas como uma muralha intimidadora, abriram espaço para campos vastos, onde a lua dançava livremente sobre as colinas molhadas pela chuva. Amanda soltou um suspiro trêmulo ao avistar uma pequena pousada com luzes acesas à beira da estrada. Sem dizer uma palavra, virei o carro na direção daquele sinal de vida e estacionamos diante da entrada. Um velho simpático, de cabelos brancos como a neve, saiu da recepção e se aproximou do carro, protegido por um guarda-chuva. "Tudo bem com vocês? Essa tempestade pegou muitos motoristas desprevenidos esta noite", disse ele com um sorriso caloroso que, pela primeira vez em horas, trouxe um pouco de sossego ao meu espírito. Sem hesitar, aceitei sua oferta de ajuda. Expliquei brevemente que precisávamos descansar e que estávamos um pouco perdidos. Ele nos indicou um quarto simples, mas acolhedor. Amanda caiu na cama, exausta, enquanto eu fechei as janelas e tranquei a porta, com a mente ainda zumbindo com o que tínhamos enfrentado. Na manhã seguinte, a luz do dia iluminou a paisagem ao redor com uma beleza tão simples que quase me convenci de que tudo não passara de um pesadelo. O velho nos ajudou a identificar o caminho de volta à estrada principal, explicando que aquela região tinha muitas estradas confusas, algumas há muito tempo abandonadas e envoltas em lendas locais. Voltamos ao carro renovados pela luz do sol e pela hospitalidade daquele desconhecido. A estrada, desta vez, parecia segura e clara. Enquanto dirigíamos para casa, cada quilômetro parecia dissipar os restos do medo que ainda nos rondava. Era uma noite insuportavelmente úmida, daquelas em que a chuva não apenas cai, mas parece abraçar o mundo com uma densidade sufocante. Eu estava no banco do passageiro enquanto meu amigo Samuel dirigia. Havíamos saído tarde de um encontro com colegas na cidade vizinha e, apesar de ele insistir que estava bem para dirigir, percebia-se o cansaço em seus olhos. A estrada era um deserto âmbar, iluminada apenas pelos faróis do carro e pelos relâmpagos que cortavam o céu de tempos em tempos. O som dos limpadores de para-brisa era hipnotizante, quase abafando o silêncio tenso que reinava entre nós. A chuva também tinha seu próprio ritmo, tamborilando no teto e nas janelas como dedos inquietos. Eu me pegava lutando contra o sono, tentando focar na conversa espaçada com Samuel sobre qualquer coisa que surgisse: música, trabalho, planos para o próximo fim de semana. Então aconteceu. Um impacto seco e brutal sacudiu o carro. Samuel freou bruscamente, fazendo os pneus guincharem contra o asfalto molhado. Meu corpo foi arremessado para frente, contido apenas pelo cinto de segurança. O motor roncava baixo enquanto ficávamos ali, atônitos, tentando entender o que havia ocorrido. "O que foi isso?" perguntei, minha voz tremendo mais do que eu gostaria de admitir. "Não sei. Eu acho que atropelei alguma coisa", respondeu Samuel, os olhos arregalados e fixos no retrovisor. "Um animal, talvez." Olhei pela janela, mas a escuridão era quase total, apenas interrompida pela densa cortina de chuva que parecia dançar sob os faróis. Meu coração martelava no peito enquanto Samuel desligava o motor e pegava uma lanterna no console. "Vamos ver", ele disse, tentando soar resoluto. Eu não queria sair do carro.
mas algo na expressão dele me fez assentir. Ao abrir a porta, a chuva nos engoliu. Sentia o frio penetrando minha pele e o vento parecia carregar um cheiro estranho, uma mistura de terra molhada e algo acre, como ferro. Seguimos para a parte traseira do carro, nossos passos produzindo sons surdos contra o asfalto encharcado. O que quer que tivéssemos atropelado não estava ali. Você viu alguma coisa? Um corpo? Um animal? Perguntei, minha voz quase inaudível sob o rugido da chuva. Nada, Samuel respondeu, agachando-se para examinar a lataria. A frente do carro estava intacta, sem marcas de impacto, sem sangue. Era como se nada houvesse acontecido. Não faz sentido, murmurei. Foi então que ouvi um sussurro. Era baixo, como o vento atravessando uma fresta de janela, mas carregava palavras que não consegui compreender. Olhei ao redor, tentando localizar a fonte, mas tudo o que via era chuva e sombras. Você ouviu isso? Perguntei, segurando o braço de Samuel. Ouvi o quê? Ele parecia confuso, mas antes que eu pudesse responder, o sussurro voltou, mais alto dessa vez, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Nós não devíamos estar aqui, eu disse, recuando em direção ao carro. Samuel ficou parado por um momento, como se estivesse tentando decifrar algo. Foi então que ele também ouviu. Seus olhos se arregalaram e ele virou a cabeça bruscamente para cima da escuridão. "Tem alguém aí?" ele gritou, mas sua voz foi tragada pela tempestade. O sussurro se transformou em risos baixos e guturais, como se uma multidão invisível nos cercasse. Comecei a andar rápido de volta para o carro, mas algo me fez parar. No meio da estrada, a alguns metros de onde estávamos, havia uma figura. Era alta e magra, quase indistinta contra a chuva, mas claramente humana. Samuel também a viu, apontando a lanterna na direção dela. A luz tremeu em sua mão, refletindo em algo brilhante. Olhos? Ou talvez fosse apenas a água escorrendo por um rosto fantasmagoricamente pálido. "Ei, você está bem?" Samuel chamou, mas a figura não respondeu. Ela apenas ficou ali, imóvel, encarando. "Vamos sair daqui", sussurrei. Mas Samuel não se mexeu. A figura deu um passo à frente, e então outro, e outro, até que a lanterna revelou o impossível. Suas roupas estavam encharcadas de sangue, e o que deveria ser um rosto estava distorcido, como se tivesse sido esculpido por mãos inexperientes. Samuel largou a lanterna, e ambos corremos para o carro. Tranquei a porta assim que entrei, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia colocar o cinto. Samuel deu partida no motor, mas ele não ligava. Os risos agora eram ensurdecedores, ecoando dentro e fora do carro. Quando finalmente o motor rugiu de volta à vida, olhei para frente. A figura estava ali, bem diante do carro, com uma mão levantada como se nos pedisse para parar. Mas seus olhos, aqueles olhos mortos e inumanos, diziam outra coisa. Samuel acelerou e eu fechei os olhos enquanto o carro atravessava aquela presença. Não houve impacto. Quando finalmente olhei pelo retrovisor, não havia nada ali. A viagem de volta foi feita em silêncio absoluto, com apenas o som da chuva nos acompanhando. Até hoje, não sei o que realmente aconteceu naquela noite. Mas quando estou sozinho na estrada, com o som da chuva tamborilando no carro, às vezes ouço os sussurros, e sei que eles ainda estão me observando.